Bom, vou começar falando um pouquinho do que vai ser a live? Vamos sim. Então, gente, a gente convidou, né, o Marcos, que ele é terapeuta, ele trabalha com PNL, que é Programação Neurolinguística ou Reprogramação Neurolinguística, ele vai me corrigir aí, né? E isso daí ele trabalha principalmente com compulsões. Ele vai explicar melhor o que é e tudo mais. Então ele trabalha muito na área de tirar compulsões, de tirar vícios. E pra gente que muitas vezes, eu principalmente, eu tinha vício de comer, de compulsão, que traz toda aí um peso emocional para a comida, tem uma dificuldade muito grande de estar emagrecendo, né? Então isso daí acontece, ele vai estar trazendo esse conteúdo, como trabalhar, o que acontece com o cérebro, por que dessa compulsão, né? Sim. Então ele vai estar trazendo. Então assim, é incrível o conteúdo dele, o trabalho. Então vai ser muito produtivo para vocês. Se tiverem oportunidade aí, não percam estar assistindo a live. Vai ficar gravada, né, Tchaline? A gente vai salvar no GBT e a gente vai fazer uma sequência de lives esse mês, né? Pra a gente conseguir entender melhor que ferramentas nós podemos usar para emagrecer, né? O que nós podemos usar. Então hoje a gente vai falar com o Marcos a respeito de tratar o emocional, tratar o mental, né? E aí semana que vem a gente vai falar com a Aline, que ela é biomédica, então ela trabalha com essa parte estética. Semana que vem a Nutri. Semana que vem é a Adri. É a Adriana. Semana que vem é a Adriana, ela também é formada em compulsão alimentar, é coach em compulsão alimentar, trabalha conosco nos desafios. E no último é a Aline, biomédica, que vai falar sobre estética. Então é interessante que toda segunda-feira, tá? Não é essa, hoje é às 7, mas a partir da semana que vem às 8, a gente vai estar falando sobre ferramentas que de repente, por exemplo, você não consegue emagrecer porque falta um pontinho e falta alguma coisa encaixar na engrenagem. Beleza? É isso, né? Então bora chamar o Marcos? Aí galera, tudo bem meninas? Tudo bem? Ju, Débora, obrigada, viu, por vocês estarem aqui. É muito interessante esse conteúdo, vai valer muito a pena, vai acrescentar muito para a sua autoestima aí, para você saber como lidar com o seu interno. Então vamos chamar o Marcos. Peraí. Da compulsão. Oi, Marcos! Oi, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de você estar aqui com a gente. Ai, que bom, fico muito feliz aí de ter, né, primeiramente recebido esse convite, até porque é uma missão assim bem complexa, né, um tema muito complexo para a gente estar comentando, mas vai ser um grande prazer aí poder desenvolver isso aí com vocês e tirar dúvida do Internet dele. saber do outro lado também, né, tirar a dúvida do pessoal. Bom, já vi aí que você já deu uma introduçãozinha básica e fico muito feliz aí que essa live vai ficar gravada, né? Já explicou mais ou menos o que é a programação ou reprogramação, né, neurolinguística. E é realmente isso, né? Se a gente for descompactar essa ideia, se a gente for pegar essa ideia a fundo, a programação é tudo que a gente aprende, são os programas que estão dentro de nós, né? E a reprogramação é esse descompactar dessa programação que tem dentro da gente e trazer uma nova perspectiva e uma nova programação em cima disso, né? Como alguém aí da live experienciou na própria vida sobre a compulsão alimentar, né? Agora sim, o que é, como que funciona, né, a compulsão alimentar e como que isso pode contribuir com o emagrecimento de uma forma direta, né? Se a gente for pensar assim, PNL e emagrecimento. A programação neurolinguística, não vou abordar muito, vou só dar uma introdução bem breve aqui, que ela é conhecida pelos criadores dela como a ciência da excelência humana. Eu sempre falo isso para todos. Adoro essa frase, adoro! A ciência da excelência. Como que a gente pode entender isso na nossa vida de uma forma bem prática? Você olha uma área da sua vida que não está excelente, mas que você gostaria que ela estivesse excelente de alguma forma, né? Tudo na nossa vida dá para ser excelente, muitas coisas dá para ser excelente, né? Nossa área de emagrecimento, de treino, como a gente está falando aqui hoje, área financeira, N áreas dá para a gente trabalhar sobre essa coisa da excelência humana, né? Da excelência, ter uma área na nossa vida excelente. E o emagrecimento é uma delas, né? Agora sim, como que se aplica de uma forma prática ao emagrecimento?
nós sempre deparamos com aqueles paradigmas, né? Muitas pessoas já sabem o que elas precisam fazer para emagrecer. Se não no nível consciente e inconsciente, elas já sabem disso. Muitas pessoas são grandes estudiosas da área, né, da educação física, como estou aqui falando com duas grandes estudiosas da área da educação física. Porém, a vivência que a gente tem da nossa vida, você acaba tendo tudo o que você precisa fazer, mas na hora de praticar, na hora de exercer, de fazer, de colocar a mão na massa, você não consegue colocar, né? Isso Então, acontece, Marcos, só dando um parênteses, isso acontece com muita gente da nossa área, às vezes. Principalmente com nós mesmos. Porque a cobrança, ela vem gigante. Sim. Então, assim, a gente é um espelho, né? Então, a cobrança, ela já vem um monstro engolindo, assim, do próprio contratante, né? A pessoa que nos contrata. Então, às vezes, para a própria válvula de escape, a gente usa isso. Olha que loucura, né? É mesmo. Parece casa de ferro, espelho de pau, mas casa de ferro, espelho de ferro. De ferro, né? Tem que Mas ser. Mas é bem engraçado isso, né? E às vezes a pessoa fala assim, às vezes eu tenho algumas alunas, nós temos as nossas alunas, falam assim, mas vocês comem tudo certinho, mas vocês fazem tudo certinho, a gente fala assim, ó. Entendeu? Eu vou me abster dessa observação. Eu vou me abster. A gente treina, né? A gente trabalha com o treino. Então, essa parte prática, poxa, a gente prega a estrutura de treino, de treinar pelo menos de 3 a 4 vezes na semana, ser uma pessoa saudável. Agora, do autocontrole em relação à comida, isso a gente não aprende. sim, Nossa, sim. e eu depois, deixa ele falar um pouquinho, eu vou contar da minha experiência com o Marcos. Porque olha, foi uma coisa chocante. Não, tá bom. Muito legal você compartilhar essa experiência, Michele, porque acho que é o que vai mais se encaixar aqui dentro do nosso conteúdo de hoje, né? E realmente é muito porque quando você tem uma figura, né, uma autoridade na área que você está contratando, você sempre espera que aquela pessoa realmente represente aquela área de alguma forma. Então, vocês são educadoras físicas, né? Então, a pessoa ela vai modelar e ver em vocês aquilo que elas projetam como educadores físicos. Pessoas em formas, aqueles bodybuilders, né? Aquela pessoa, tudo, né? Os troncudão, as marombas, porque a gente traz consigo aquela referência, nós somos o modelo daquilo, né? Mas, mesmo assim, mesmo você sendo modelo, você tendo conhecimento, embasamento teórico, técnico, prático, às vezes, para colocar tudo isso no papel, para colocar tudo isso em ação, acaba não sendo tão fácil como a gente aprende na teoria, né? A gente sabe o que a gente precisa fazer, só que, na maioria das vezes, tem alguma coisa que não contribui, não colabora para que as coisas saiam como devem ser feitas, ou como na teoria está designada para ser feita, né? E é aí que entra grandes problemas na vida das pessoas, né? Porque as pessoas, elas querem ter um corpo esbelto, elas querem emagrecer, só que no fundo elas estão lidando ali com algum problema que nem ela mesma sabe que ela tem, né? Algum tipo de depressão mal resolvida, algum tipo de ansiedade mal resolvida, algum tipo de estresse, né? Tudo ali, aquela coisa mal resolvida dentro dela mesma, que nem ela sabe, algum estresse pós-traumático, ela não sabe que ela tem aquilo. E ela só consegue sentir, ela só consegue colher os frutos disso que está dentro dela. Porque muito que a gente faz aqui fora, muito do que a gente tem aqui fora é praticamente um espelho do que está acontecendo por dentro de nós, né? Então, a pessoa ela vai descontando, ela tenta achar um certo refúgio e acaba indo para uma compulsão aqui, outra colar, uma preguiça aqui, uma preguiça colar. E isso acaba deixando as pessoas ainda mais mal do que elas já estavam antes, né? É um ciclo de autodestruição que a pessoa está dentro, só que ela nem tem consciência disso, né? E como que a programação neurolinguística pode ajudar essas pessoas? O legal é que a programação neurolinguística, ela não trabalha nem especificamente no que está acontecendo e nem, muitas das vezes, no porquê está acontecendo. Mas ela trabalha no como isso está acontecendo. É um meio termo entre os dois mundos, entre os dois extremos, né? O mundo externo e o mundo interno. Claro que às vezes é legal a gente investigar os porquês das coisas, como a gente fez aí com o caso da Michele, né? Que foi muito engraçado o tratamento que eu tive com ela. É muito bom você saber o porquê das coisas, do que está acontecendo, porquê e tudo mais, para você conseguir entender e se motivar. Mas, às vezes, a gente fica só preso em o que nós podemos fazer para atingir tal resultado, né?
E se a gente não prestar atenção no como as coisas estão acontecendo, é aí que a gente se perde. E o que é esse como, especificamente, né? O como é exatamente as nossas emoções, né? Como nós estamos nos sentindo em relação a tal coisa. Por exemplo, uma pessoa que ela tá aí tentando fazer emagrecimento com vocês, só que ela acaba passando por aquelas inconstâncias, sabe? Ela é inconstante. Quando ela começa um treinamento, ela vai, pega firme, ela tá ali acelerada, tá treinando, tá indo bem, dali a pouco ela para tudo. Aí ela vai decaindo, 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 decaindo e vai embora. A inconstância, né? A inconstância ela acontece porque dentro dessa pessoa existe algum padrão que ela não sabe que está acontecendo, que ela não conhece, que muitas das vezes não está, né, ali na luz da consciência da pessoa, que a gente precisa investigar, trazer isso à tona. Que foi no caso da Michelle, que está aí, né, com a gente aqui, que ela passou por um processo muito semelhante com isso. Ela estava vivendo aí um desafio muito grande para conseguir emagrecer por conta de uma compulsão. E o que é uma compulsão? A gente tem vários teóricos, vários cientistas que desenvolveram ao longo do último século, né, essa questão do condicionamento. E o que eu mais tenho assim próximo e que recomendo muito que o pessoal aí que for assistir a live agora ou mais tarde for assistir também, veja um livro do Dr. Tony Robbins. Eu chamo ele de doutor porque ele é muito bom, mas não é doutor de doutorado. Ele é especialista em programação neurolinguística também, que é Desperte Seu Gigante Interior. E ele fala sobre uma coisa que chama-se o condicionamento neuroassociativo, que eu também falo um pouquinho sobre esse tema no meu canal no YouTube. E o que é o condicionamento neuroassociativo em rápidas palavras, só para a gente conseguir entender como que uma compulsão ela se constrói. As pessoas elas estão constantemente correndo de suas e se alocando em prazeres. Ou seja, o ser humano ele foi desenvolvido, né, é uma questão do instinto humano de fugir da dor e se alocar em prazer. Tá? E isso é em todas as áreas da nossa vida. Por isso que a gente vê tantas pessoas envolvidas no mundo das drogas, bebidas alcoólicas e nas compulsões. Tudo que dá para viciar. Compulsões? Oi? Tudo que dá para viciar. Tudo que seja um vício entra dentro desse condicionamento neuroassociativo. Por quê? A gente, durante a vida, vai passando por alguns processos que a gente fica com certas pressões, a gente sofre, a gente fica, né, emocionalmente afetado, a gente sofre emocionalmente. E essas feridas emocionais, elas causam dores nas pessoas. E por causar essas dores nas pessoas, as pessoas elas correm para se alocar em algum prazer. Mesmo que seja um prazer momentâneo, a pessoa corre e se aloca ali no prazer. E isso ocorre em todas as áreas, né? Drogas, vícios em geral e na compulsão também. Então, assim, quando a pessoa está ali, né, tendo o ápice da compulsão alimentar, ela está fazendo o quê? Ela está suprindo aquele sofrimento com a sensação de comer. Comer dá um êxtase na pessoa. A pessoa fica em êxtase porque ela está comendo, é uma coisa muito gostosa. Então, ela foge da sua dor se alimentando, comendo, né? E ela vai comendo, comendo, comendo. Claro que assim, isso é o que acontece no presente, isso é o que acontece hoje. A pessoa ela só colhe o resultado, que é a compulsão em si, né? Então hoje a pessoa ela fica sofrendo uma compulsão e ela fala, meu Deus, a maldição, isso é um karma, eu não vou conseguir subir disso nunca mais, isso é uma... Nossa, eu taquei pedra na cruz, Jesus estava lá, eu taquei pedra, só pode. Aí nessa encarnação Jesus me amaldiçoou, não consigo me livrar disso. E não é bem assim que funciona. O que acontece? A gente acha que realmente é uma coisa assim que não tem solução. Mas as nossas compulsões internas, como a gente está aqui só vivendo o presente, assim, olhando o que está acontecendo por fora, né, digamos assim, a gente acaba ficando até inimigo da nossa compulsão, né? Fica com raiva. Falou, oh, sua, né, bendita de compulsão, por que você não para de fazer isso que está fazendo comigo? Não é uma tortura. Maldito apetite, né? Aquela coisa. E é engraçado que a gente encontra vários profissionais que, por exemplo, a gente trata com um nutricionista. Fora a Adri, porque a Adri ela trabalha com a compulsão também, né? Ela é coach em compulsão. Então, assim, aí a gente encontra também nós, educadores físicos. E chegamos para uma pessoa que está com compulsão alimentar, a gente vira para ela e fala assim, mas está faltando força de vontade, está faltando motivação. E às vezes, hoje, né, como eu entendo um pouco mais do assunto, leio a respeito, conheci você, conheci a Adri, conheci a Michelle. A situação, né?
Aí eu entendi que no momento a pessoa está doente. Sim. E que não vai adiantar eu falar para ela, falta motivação, falta perseverança. Ela vai querer descer a mão na minha orelha. Entendeu? Vai. Porque o que mais ela tem feito no momento é ser perseverante. O que Porque ela mais tem feito é isso mesmo. ela persevera e aí quebra. Persevera e quebra. Entende? Então, assim, é por isso que esse mês nós vamos tratar de assuntos em gerais, que às vezes, por exemplo, o emagrecimento, a compulsão, a atividade física, tá tudo envolvido no bem-estar da cabeça. Então, às vezes está faltando uma pontinha na engrenagem encaixar para Sim. você conseguir. Às vezes está muito próximo, mas falta só encaixar. Entende? Às vezes não falta motivação. Entende? Falta virar alguma chave na cabeça. Falta, às vezes, você curar o que está acontecendo dentro de você. E demorou, sinceramente, o coração. Demorou para eu entender o Aline, antes de conhecer tudo isso, porque na faculdade a gente não estuda isso. Não. Entende? Deveria. Mas na faculdade a gente não estuda isso. Nos nossos cursos profissionalizantes para dar aula, também a gente não estuda. Oi, Bru! Então, assim, isso é um negócio que a gente vai descobrindo ao longo do tempo e conhecendo outros profissionais que acrescentam, né? Então, é muito legal isso, tipo, pra você entender que o problema, às vezes, não é falta de motivação, não é falta de perseverança, né? Tá faltando você ser mais firme. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Posso, Marco? Marcos, eu vou tentar resumir. Eu só pegar essa coisa que a Aline falou, que é muito importante, que assim, às vezes a gente mesmo, vendo uma pessoa que está sofrendo de compulsão, a gente acaba acreditando que realmente é falta de motivação. E aí o que acontece? A gente vai e alfineta a pessoa, fala assim, você não está motivado. Machuca, você termina de destruir ela. Porque assim, se ela já estava sentindo nada, você vai lá e você termina. Você termina de exterminar a pessoa já está lá embaixo, porque ela não consegue lidar com aquilo, que ela não entende o que é que está acontecendo. Exatamente. Quando você já dá essa cotovelada nela, ela já cai ainda mais, aí ela fica naquele padrão e ela tem aquela ausência de vontade de tentar, né? Porque ela fala assim, eu nunca vou conseguir, nunca consegui até hoje, quem dirá que eu consigo? Então a pessoa ela até para, ela desiste, ela para de lutar, porque ela realmente ela tem motivação, mas ela não consegue lidar com uma coisa que é maior do que ela, né? É muito maior. E você de profissional, você acaba sendo maldoso, sem conhecimento mesmo. Porque também você não sabe como agir. Sim. Né? Você não sabe como agir. Você quer tentar ajudar e também não sabe direito como agir. Eu tinha uma dualidade muito grande dentro de mim. Tem um monte de gente elogiando, Marco, tem um monte de gente. A Bruna entrou e falou, vai, Marco. Um monte de gente falou, tá essa menina de ouro. Eu não sei se está aparecendo nos comentários para você. Ainda não apareceu perguntas, mas aí eu vou fazer só esse parênteses. Então, comigo foi muito parecido com o que vocês estão colocando. A Aline foi testemunha de ver e o Marco que fez tudo mudar até agora, né? Que foi, eu sempre tive a compulsão alimentar, mas eu era magérrima, então eu nunca tive que lidar com ela. Até o dia que eu fiquei com depressão e comecei a tomar calmantes. E aí eu comecei a engordar, mudou o metabolismo, mexeu com a tireoide e começou a engordar. Aí realmente eu comecei a tentar emagrecer, ainda mais com a profissão, que nem a Aline falou, né? Tem o peso, tudo, né? E aí começa, a gente acredita bastante na atividade física, eu não conseguia parar de comer. Então eu tava numa fase há 9 anos de ficar entre 70 e 75. Então eu chegava no 75, não, preciso criar vergonha na cara. Aguentava firme até o 70, voltava até o 75, não, preciso criar vergonha na cara. E todo mundo alfinetando. E por mais que ela gosta de atividade física, é apaixonada por atividade física. Só que, como não sai desse ciclo, ela começou até a desmotivar. Você começa a desmotivar, você começa a cansar, e é exatamente o que ele falou, a tendência é desistir. E quem não desiste é porque é muito teimoso. Então você começa a tentar procurar, fui para psiquiatra, eu falo, gente, não é normal comer que nem eu. Eu cansava de mastigar e não de engolir, gente. O que era isso? Né? Uma coisa, assim, você fala, fisiologicamente, como esse prato coube dentro de mim, né? Você olha para o prato, você olha para você. Eu falo uma coisa, o tanto que eu comia era para sair volando. Eu acho que a atividade física ajudou bastante. Era para estar muito mais que 75, né? E aí dava aquela segurada. Aí, depois que eu conheci o Marcos, eu não acredito de verdade, gente. Vou ser sincera. Quando ele falou para mim que talvez em uma sessão as coisas se resolveriam,
Eu pensei, ai meu Deus, eu vou dar uma chance, já tentei de tudo, né? Mas vamos ver, eu acho que vai precisar de umas 1000 sessões, mas vamos tentar, né? Gente, foi um negócio absurdo. Eu chamei de pó do pilim-pim-pim, coitado, o moço estuda tanto para falar que é magia. A gente fez a sessão e depois, no dia seguinte, eu fui jantar. Aí fui lá, né? Porque eu tinha aquela coisa, eu gosto de verdura, mas toda vez que eu vou comer tinha que ser um morro de comida para tentar sentir um pouquinho de satisfação. Então eu fui com a cabeça de antes. Eu não sabia que já tinha mudado. Fiz um negócio desse tamanho de salada e eu gosto de cozinhar, né? A hora que eu fiz aquela salada, tudo, fui lá, peguei um prato, deu. Meu corpo falou, tá ok. Eu olhei pra sala e falei, agora o que eu faço com esse morro? Né? Mandei um áudio pro Marcos chorando. Falei, você acredita que tá tudo bem depois que eu comi um prato? Porque no mínimo eram as 3, né? Então, e você nem sabe lidar com essa compulsão. Você se acha sem vergonha, com peninha, né? E realmente, gente, desde aquela sessão, se punindo o tempo. Não, minha unha cresceu. A pessoa se maltrata, ela vai se maltratando, assim, ó, se maltrata. Você vai, por exemplo, a gente que dá aula, tá, você vai vendo a pessoa num desafio, ela tá top. Aí no próximo ela some. Aí no próximo ela até tenta. Aí volta com tudo. Aí para. É isso mesmo. Aí volta com tudo, aí para. Então assim, é triste, sabe? É o que ele falou, é o ciclo, né? Que a pessoa... E aí, gente, só para finalizar, vocês acreditam que eu bati os 67? Olha só, parabéns, gente. Que ótimo. Olha, fazia 9 anos que eu não cruzava a barreira dos 70. O dia que eu cheguei nos 69, vai eu mandar áudio pro Marcos. Coitado, ele tem que ser terapeuta em período integral, não dá para ser só na terapia, né? Aí online é assim mesmo. Eu estou, assim, eu estou muito feliz. A atividade física com certeza ajuda e tudo é um complemento. Mas como a Aline falou, a gente também trabalhar a cabeça, você ajuda, né? Até nos esportes a gente tem ajuda de terapeuta e psicólogo. Por que não numa fase tão difícil, né? Então a gente trouxe realmente o Marcos para mostrar um pouquinho do que é a PNL, o lidar com compulsões. Agora eu vou deixar ele falar, né? Porque era o convidado, é ele, né? Aquela coisa. E assim, é muito engraçado essa parte que a pessoa ela tem compulsão, independente da área que seja a compulsão, independente do vício que ela tem, ela se condena muito por ter essa compulsão, por ter esse vício, né? Só que a pessoa, ela se condena hoje por estar com esse vício hoje. O que ela não pensa, ou ela talvez não parou para pensar, é que essa compulsão que ela tenha, nesse momento presente, já foi útil para ela em algum momento específico da vida dela, né? Como a gente começou a investigar um pouco mais, depois de ter tratado a compulsão da Michelle, a gente foi investigar o porquê que a Michelle adquiriu essa compulsão. E ela, lá 20 anos atrás, Michelle, 22 anos, né? Dando uma aula para crianças em piscina, aí era aquela loucura trabalhar, quando ela chegava à noite, ela precisava se recompensar. E como recompensa, ela recorria à comida, né, para dar aquela aliviada, para se recompensar de tudo aquilo que ela passou durante o dia, que foi um estresse muito grande. Então, normalmente, uma compulsão, um vício, ela tem realmente essa função de funcionar como se fosse aquela válvula da panela de pressão, sabe o que eu falo sempre isso? Válvula de panela de pressão que está quase explodindo, aí vai lá, só a válvula de emergência dá aquela, aciona para sair a pressão dentro da pessoa. E é através da compulsão que isso acaba acontecendo, né? Então, a pessoa ela tem a compulsão, ela tem ali como seu pior inimigo, só que ele acaba esquecendo que em algum momento, ela já foi seu melhor aliado, né? Então, quando você começa a olhar essa parte como seu melhor aliado em algum momento específico da sua vida, que, dado momento do tempo, da sua história, ele parou de se atualizar, aí você consegue enxergar ele como uma coisa que precisa aprender algo novo, né? Que precisa sair desse ciclo para que tenha novas habilidades, tenha novos comportamentos, né? Que tenha novas formas de lidar com uma mesma situação, com uma mesma pressão, né? Porque é isso que acaba prendendo a pessoa numa compulsão. As inconstâncias, né? Que a pessoa vai lá, tenta fazer alguma coisa e para. Isso está relacionado com N questões. N questões. E todo caso é um caso a ser investigado. Todo caso. E todo caso tem solução. E assim, se você fosse dar uma dica, né, pra galera que está assistindo a gente, pra galera que está começando agora a entender um pouco mais do desafio que nós fazemos, das nossas aulas, e até para as pessoas que estão assistindo, assim, por exemplo. E que vão assistir, que vai ficar gravado.
um passinho assim, o que eu preciso para lidar com isso? A primeira coisa, fora reconhecer, né? Porque às vezes você reconhecer que você é viciado em comida é triste, né? Para você chegar e olhar e falar, não, ó, tô ladeira abaixo aqui, mas isso é muito legal, porque eu nunca tinha parado, ó, foi bem legal, parado para pensar que no momento, realmente, a comida ela foi minha melhor aliada. Ela me ajudou a passar por situações, né? Realmente, então assim, de repente, a mim só sobreviveu aquilo porque tinha, no final, o alimento que sustinha ela, né? E assim, comer não é ruim, comer não é malvado, né? Não é Se tornou depois, isso, né? Isso. A hora que você enxergava. E é engraçado que você fica, que nem ele disse, ele fala uma palavra e é verdade, é prisão. Você fica preso. Você não sabe como resolver aquilo, não sabe. É mais forte que você. É engraçado. Se você fosse dar uma dica, assim, é claro que tem um monte, né? Mas assim, a primeira. A primeira é a pessoa. A primeira coisa que a pessoa tem que pensar é que, assim, todo comportamento ele tem uma intenção positiva. Isso é uma pressuposição da programação neurolinguística. Por mais que você tenha um comportamento que não esteja sendo útil para você nesse momento, como uma compulsão, todo comportamento, no fundo, ele está tentando te fazer alguma coisa boa, né? Ele está tentando fazer alguma coisa por você. Ele está tentando te aliviar, ele está tentando, às vezes, te socorrer, ele está tentando te recompensar, como no caso da alimentação, no caso da compulsão que a Michelle levantou na própria vida dela. Então, isso você tem que analisar com bons olhos e parar de ver como seu inimigo e ver como seu aliado. Né? Por mais que seja difícil da gente conseguir lidar, né? Porque, meu Deus, tem uma coisa que está me atrapalhando aqui de chegar aonde eu quero chegar, mas ver isso como uma parte sua que está tentando fazer algo por você que às vezes não está claro nem para você nem para a parte. Porque às vezes, depois de tanto tempo instalado esse sistema, fica automático, é um processo automático. Eu sempre falo muito como a chave nas nossas casas, né? Quando a gente vai lá abrir a porta de casa, você sabe que a chave ela está em um local específico para você já ir lá, pegar a chave, abrir a porta e sair de casa. Quando você volta para sua casa, você abre a porta e coloca a chave em um mesmo lugar. Para quê? Para que no dia seguinte você, né, relembre onde está de uma forma muito mais fácil. O caminho para você ir para o trabalho, para você ir para casa de quem você conhece, você sempre pega o mesmo caminho sempre. Por quê? Porque vira um padrão. Isso se padroniza dentro do nosso cérebro e é uma coisa automática, né? E as compulsões elas são da mesma forma. Em algum momento é tão comum fazer isso que ela se torna automática. Então, enxergar isso como um aliado já é um primeiro passo. Fala assim, olha, sei que você está aqui dentro de mim causando estresse, né? Mas o que eu quero fazer? Vamos lá, vamos tentar fazer as pazes hoje. O que eu posso tentar entender que você está fazendo por mim aí, né? Qual que seria, o que isso traz para mim? E sempre prestar atenção em como a pessoa se sente. Quem tem uma compulsão, quem sofre de inconstância, começou a treinar, tem aquele pique e depois para do nada. Sempre prestar atenção em como a pessoa está se sentindo. Porque nós somos movidos pelas nossas emoções. Então, se você está fazendo exercício físico, em algum momento vem aquela sensação de incapacidade, eu acho que eu não consigo, esse treino não é para mim, porque às vezes eu estou muito acima do peso e todo mundo que está aqui fazendo treino comigo é mais magrinha, mais fitness do que eu, não estou me sentindo muito alocado. Perceber como a pessoa se sente, porque é a emoção que vai mover a pessoa para continuar ou desistir, né? Acho que essas são as dicas mais essenciais que a gente pode tentar dar para quem for assistir, quem estiver assistindo, porque é sempre baseado nisso, né? É sempre os gatilhos que nos movem, não tem como. Marcos, desculpa, pode falar. Eu acho que da parte como treinador, né, no momento, até a Adri que entra como nutricionista e tudo mais, o momento que a gente está vivendo de pandemia é mais complicado ainda, porque ainda as pessoas elas estão mais frágeis, né? E eu consegui ver de um tempo para cá, que me ajudou a trabalhar bastante durante esse período, foi ter empatia pela outra pessoa. E agora, ainda mais, porque assim, não é... Às vezes a pessoa está dando o melhor que ela tem. E não é igual ao seu. Então assim, por exemplo, você é X e eu sou Y, a minha é Z.
E a mim pode dar 0. Eu posso dar X e você pode dar Y. Sim. Então, assim, eu acho que, além de tudo, a pessoa procurar, nossa dica, assim, como estúdio, é procurar alguma atividade ou algo que te dê o retorno que você está precisando. E prazer também. Isso. Que não seja tão te maltratar. Ferrenho. Ferrenho. Por exemplo, você está fazendo musculação e você não gosta disso, cara, ficar trancado lá, fazer 3 séries de 15 te arrebenta, é um negócio sozinho. Procure alguma coisa que te faça feliz. Entende? Se encaixe. Você vai ficar batendo naquilo, batendo, é aquilo que te faz quebrar. Sim. Entende? Por exemplo, mas eu já tentei treinar inúmeras vezes. E a gente bastante ouve isso, né? Uhum. Só que a gente vai investigar, você tentou treinar o quê? O quê? Exatamente. E de repente dançar. Aí dançar, elas se sentem melhor e aí consegue manter, porque tá mais feliz. Né? Sim. Então é bem isso mesmo. O que eu ia perguntar, Marcos, era que... Então, você estava explicando sobre a PNL. Então, tipo, o processo que você fez comigo, né? Que foi bem legal. É como se você programasse mesmo num computador o cérebro, né? Para ele enxergar diferente, reajustar. Olha, você vai funcionar como se fosse um treinamento para o cérebro, para ele não ser mais o automático, não é? Não deixar sempre a chave no mesmo lugar. É isso daí, né? Que você ia falar. Explica um pouquinho mais sobre isso. Sim, é exatamente isso. É como a gente operar um grande computador, né, chamado cérebro, e que a gente começa a encontrar esses ciclos, esses padrões. Eu vou pegar esse ensejo, já vou também engatar ali no que a Aline falou sobre a pandemia, que está sendo um momento muito crítico para a gente. Que assim, a gente estava acostumado até há 1 ano e meio atrás, digamos assim, né, antes da pandemia acontecer, ao quê? A gente trabalhar, né? Sai de casa, dorme, sai de casa para trabalhar, volta para casa, dorme, no outro dia acorda, vai para trabalho, depois do trabalho volta, dorme. Esse mesmo ciclo, né? Esse mesmo ciclo de dormir, acordar, ir para o trabalho, voltar para casa. Sempre esse mesmo padrão estava acontecendo. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia, colocou todo mundo em lockdown, né? Colocou todo mundo em lockdown, aí já quebrou um padrão. Qual que é o padrão? De ter que acordar, sair de casa para ir trabalhar. Isso, muitas pessoas já sofreram esse baque, né? É como você vai lá procurar sua chave e não encontra no mesmo lugar. Você fica perdido, fica meio desnorteado. Fala, meu Deus, onde é que eu perdi essa chave? Onde é que deixei? Então foi o que aconteceu no quesito da pandemia, né? Então a pandemia trouxe isso pra gente, essa quebra de padrão. E é isso que a programação neurolinguística faz, só que com uma forma mais sutil, né? Ainda Porque bem. a gente, ao mesmo tempo, quebra um padrão, a gente instala um padrão que é mais útil para a pessoa, né? Um padrão que vai fazer realmente a diferença na vida dela e fazer com que ela tenha uma vida muito melhor. Se a gente for parar para analisar, ninguém estava preparado para ficar trancafiado dentro de casa, né? Ninguém estava preparado para ficar trancado. E nós, ao longo dos últimos anos, desde a Revolução Industrial, a gente aprendeu o quê? Casa é para você dormir, acordar e trabalhar. Ninguém pensou que um dia a gente precisaria ter uma casa para, às vezes, praticar esporte, para trabalhar, ou até mesmo para ter o nosso lazer, para se divertir dentro das nossas casas. Ninguém tem uma estrutura dentro de casa para se divertir, treinar e trabalhar. Treinar. Então, isso já é uma coisa... Sim. Então, isso já é uma coisa que a gente está começando a ter experiência agora e estamos adotando novos padrões aqui fora, né? E o que acontece? Quem vai sobreviver a essa nova realidade? Eu falo sobreviver, né? Mas enxergue como uma forma alegórica. Estou falando assim no quesito de estar bem consigo mesmo. Quem vai sobreviver a essa revolução? Aí a gente já entra em Darwin, né? Não é nem o mais forte e nem o mais inteligente. É o que está mais disposto a mudanças, né? Quem está disposto a mudar, a se flexibilizar, vai conseguir sobreviver e ter uma qualidade de vida que comece aqui, né? Antes mesmo de quem treina é que é ferrenho. Treina no mesmo horário, do mesmo jeito, no mesmo... Entendeu? Geralmente quem é constante... E também precisa de um amuleto, de uma pessoa para se motivar para ir treinar. Isso acaba muito com as coisas. Quando você se vê sozinha para pegar lá o celular e fazer o seu treino, aí tá você com os seus fantasmas mesmo. Então você não tem nenhum amuleto. E isso é tudo questão de aprendizagem, né? Isso é tudo os nossos programas internos. Como, por exemplo, e a gente está falando só de treino. Quando a gente treinava antes da pandemia, o que a gente fazia normalmente?
A gente ia para uma academia onde tinha um monte de gente fazendo a mesma coisa. Então aquilo te dava aquela motivação, porque você está vendo outra pessoa fazer, você já vai lá e faz. E igual a escola, né? O ensino à distância. Um monte de gente está quebrando a cabeça com um EAD. Por quê? Porque estão acostumados aí ao quê? A estarem sempre dentro de uma sala de aula, né? Aquele padrão, dentro de uma sala de aula, com vários coleguinhas ali, quietinhos estudando, ouvindo o professor falar lá na frente. Então, assim, é uma quebra, né? É uma quebra de padrão, só que aquilo, às vezes a sociedade não está tão preparada para quebrar um padrão e ensinar um padrão novo, né? A gente sempre tem aquela linha do tempo que eu sempre falo muito, né? Passado, presente, futuro, ela tá dentro da gente, só que também existe fora, né? A gente sempre tem que olhar o passado, o presente e o futuro de uma forma bem linear. Porque por mais que sejam coisas que estão nos assustando e pegando a gente no pulo do gato, a pandemia, trabalho home office, essa coisa de treinar em casa, essa coisa de estudar à distância, para a gente é uma coisa muito nova. Mas quando você pega lá fora, Fórum Econômico Mundial, quando você vai pegando a ONU, quando você pega essas coisas lá fora, já existe há muito tempo. Então é uma questão de tempo para que isso se torne realidade aqui no Brasil. Então, assim, é que a gente às vezes está tão atrelado às tarefas do nosso dia a dia que a gente não tem espaço de tempo para ver o que vai acontecer no amanhã, por mais que já esteja pronto, né? Para a gente conseguir remodelar os nossos padrões para uma realidade diferente. Ou mesmo a gente é resistente, né, Marcos? Realmente a gente é muito resistente ao que muda, né? Ao que sacode, assim, a gente insiste em grudar no que estava lá atrás. É o que ele falou, o padrão cerebral automatizou, é muito difícil você se abrir para conseguir reajustar, né? Quantas e quantas a gente ouve, mas eu não consigo treinar em casa. Imagina, eu vou treinar em casa, não consigo, não, isso para mim não serve. Não funciona. Sim, não serve. Aí a gente já entra em vários X das questões que a programação neurolinguística trata. As crenças, né? Não é assim, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não sei treinar sozinho. A gente já entra nesse quesito de crença, a gente vai entrando em outras questões que também contribuem para a pessoa ou se motivar ou não se motivar, né? Toda a estrutura, toda a meta, ela tem que ter um propósito. O que eu vou ganhar com isso? Né? Então, quando a gente pensa em emagrecimento, o que eu vou ganhar emagrecendo? Você tem que ter esse objetivo fixado na sua mente. Qual que é o propósito de tudo isso? O propósito é ter aquele corpinho que eu sempre olho no espelho e penso que vai ser o corpo ideal para mim. Perfeito. Já é o seu objetivo. O próximo passo que a pessoa precisa ter são os motivos para a ação, né? Motivação. Quais são os seus motivos que te levam a tomar essa ação, né? E a partir disso, você vai ter ação. Você vai e pratica ação e reação. Essa é um ciclo bem prático, né? De você ter um propósito, você ter um objetivo, você se motivar, ou seja, ter motivos para a ação, e você ter ação e colher os resultados. Só que aí que entra, né? Aqueles bloqueios, aquelas inconstâncias, vai entrando todos os padrões que a pessoa aprendeu lá de trás, que ela traz consigo, na sua história, na sua vivência, sua experiência de vida, e às vezes até mesmo uma deficiência de aprendizagem, né? A pessoa não aprendeu que ela pode fazer diferente. Não é porque a pessoa está ali inconstante que ela é uma pessoa só traumatizada, né? Às vezes ela realmente só aprendeu aquilo. Ela aprendeu que ela não consegue passar daquele limite. Não é porque a pessoa está... que foi imposto, ou que não é importante. Então as pessoas sempre dão importância para trabalhar, para pôr comida dentro de casa, para os básicos, né? Mas a pessoa em si, ela entende que treinar e tratar a cabeça é uma coisa básica. Entende? E o pior é assim, mesmo quando você tem essa noção, eu tinha uma noção de que não era normal comer daquele jeito ou desejar comida daquele jeito. E eu fui buscar ajuda, eu fiz terapia, eu fiz várias coisas, tomei um monte, a Aline é testemunho. Eu tomava cada remédio que às vezes eu ficava falando mole aqui, gente. Ela viu isso aqui e não conseguia, não fazia efeito, aí me dava ansiedade cada vez que eu ia trocar de psiquiatra, só que eu estava na busca, tanto que eu encontrei você, eu estava tentando melhorar. Então também acho que é uma coisa muito importante você ser autocrítico e procurar ajuda, e teimar em procurar, porque eu não achei de primeira, eu estou muito feliz, nem de segunda, nem de terceira, eu acho que foi da décima pra frente, viu, Marcos? Você devia estar aparecendo na minha vida antes, tá? Mas é verdade, gente. Então é complicado. E aí você consegue. Quando você, que nem o Marcos falou, às vezes você não sabe que é diferente.
Não sabe que existe uma coisa diferente. Você só acha que não nasceu para dieta, não nasci para aquilo, né? Não foi assim, não consegue se enxergar. Então, que nem eu tinha uma noção que não era normal. Eu queria ajuda e não estava conseguindo. Então, é muito legal também continuar procurando até você ser ouvido. Eu acho que isso daí é uma dica que eu deixo, que nem o Marcos deixou, eu também estou deixando uma dica aí. Serve tanto para terapia, né, para busca saídas emocionais, quanto exercício físico. Qualquer coisa que você vai tentar diferente, às vezes o exercício você não está se adaptando, então vamos lá. Troca o estímulo, troca o horário, troca o professor. Isso é um tipo de aprender. Troca. Né? Se perguntar, se questionar, é um jeito de você começar a aprender coisas diferentes. Porque assim, não é todo mundo que gosta da mesma coisa, né? É igual não é todo mundo que gosta de laranja, pronto e acabou, entendeu? Não é porque a massa faz que você tem que fazer, né? Então, exatamente. É isso Exatamente. mais interessante. Isso faz muita parte daquela jornada no autoconhecimento, né? Você entender o que realmente é bom para você. Exemplo, quando a gente pensa em qual que é o propósito de você fazer exercício, qual que é o propósito de você emagrecer. Quando a gente pensa em propósito, por mais que seja simples, o que acontece? A gente tem que pensar de uma forma mais ou menos assim. O que eu gosto, o que eu sei fazer e quais são os meus motivos, o que é valioso para mim, né? Por exemplo, é muito engraçado, existem pessoas que elas querem, ao mesmo tempo, emagrecer, né? Só que elas têm um valor dentro delas que não está coerente com o emagrecimento. Exemplo, eu dei um exemplo, que eu e a Michelle, que já fez até negócios, né, fora da terapia, e eu aqui tenho um objetivo de treino particular, e cada pessoa tem os seus objetivos particulares, e não necessariamente o meu tem que ser um padrão para ser seguido, cada um tem o seu padrão específico. Então, assim, exemplo, não adianta nada eu, que tenho como um valor intrínseco meu, que é tempo, eu priorizo demais tempo. Tempo é uma coisa muito preciosa para mim, valiosa para mim. Não é via de regra. Cada um tem os seus valores pessoais. Tempo é uma coisa que eu valorizo muito. Então, o que eu gosto de fazer? Nossa, eu gosto de fazer treino em fita de suspensão. É o que eu gosto de fazer, priorizando meu tempo, fita de suspensão, já consigo alinhar com uma coisa que eu quero, com o objetivo, que é talvez o ganho de massa magra, que é a musculação, né? Então, assim, você alinha tudo isso com um propósito que te dá mais motivação. Então, assim, tem gente que, por exemplo, já não prioriza tanto tempo. Eu sempre tentei fazer exercício em academia e eu nunca me adaptei. Mas por quê? Porque não estava de acordo com o meu princípio de tempo. Aquilo tomava muito tempo meu. Agora não, agora tem todo dia. Gente, é fantástico. Então, assim, você se alinhar com o que você realmente quer, por exemplo, tem gente que prioriza a beleza. Tá bom? Sua prioridade é a beleza. Então, você tem que se alinhar com isso para que você consiga ter, né, a beleza ali como seu valor intrínseco alinhado com os seus objetivos, que no caso é que vocês fazem, né? Queime gordura dançando. Então a pessoa tá ali querendo emagrecer, ficar bela, bonita, porque isso já é um valor para ela, vai ter muito sucesso com o trabalho que vocês estão fazendo. E de quebra, ela aprende a dançar, entende? E de quebra, ela aprende a dançar. Então já aquela tríade, né? Já é aquela coisa mais interessante, já é aquele propósito, já une tudo de uma forma muito bonita e que ajuda a pessoa a se desenvolver. Isso que é muito bacana, né? E é isso que na programação neurolinguística a gente também consegue alinhar, né? A gente consegue ajustar tudo isso. A gente alinha os propósitos, a gente alinha os motivos da pessoa, a gente consegue fazer a pessoa programar as ações dentro dela, né? Eu tenho uma parte em mim que faz eu comer demais, né? A gente reprograma isso daí dentro da pessoa para moldar isso para que a pessoa faça alguma outra coisa que supra a mesma necessidade daquela compulsão antiga. Né? E compulsão ela vai em N áreas, né? Dinheiro, só gasta demais, compra demais tal coisa. Treina demais. Treina demais. Tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem... olha a elucidação chegando, né? Olha a conscientização. Elucidou aqui, né? Foi uma luz aqui, gigante. Justamente isso. Assim,
é uma compulsão, é um mecanismo que está ali buscando refúgio em algum tipo de... Mas hoje eu penso assim, em momentos da minha... Também nós pregamos dessa forma, né? Sim. Foi o que me salvou inúmeras vezes. A Então, Emily acabou de falar isso também, ó. Aliás, ela falou assim que teve ansiedade, né? Nessa pandemia e o meu escape foram os treinos. E falou também, live muito boa. Aí tem a Ju tá falando aqui, estudo demais também. É o que vocês estão falando, né? Isso, e a gente acaba... E assim, é muito legal isso, porque o que o Marcos acabou de falar, que, por exemplo, eu resolvi trabalhar na área, me tornar educadora, por quê? Porque a atividade física, mentalmente, ela sempre salvou a minha vida. Ela sempre salvou, assim. Eu era um ser lúcido e um ser equilibrado para passar todos os problemas dos quais eu vivia, por quê? Porque eu tinha atividade física. Então, assim, eu não via a hora de achar ela no meu dia. E aí, quando eu resolvi dar aula, eu falei, bom, vai ser... Maravilha, vai ter um monte de né? Propósito, né? É o seu alinhamento. E tudo que é compulsivo machuca. E o que Sim, aconteceu? tudo que é compulsivo. Machuca. Tudo que é compulsivo. Isso É fato, entendeu? É fato. E aí... Igual eu estou trabalhando com uma pessoa que é muito engraçada. Depois eu vou até falar com ela aqui. Acho que ela deve estar assistindo a live. Que é assim, ela é uma pessoa que é adepta à meditação. Né? Ela é uma pessoa que medita muito, uma pessoa que medita demais. Porém, aconteceu um evento na vida da pessoa, um evento drástico, digamos assim, né? Uma situação crítica que trouxe consigo uma emoção de decepção. A pessoa se decepcionou com uma situação. E o que ela fez? Ela foi meditar. Ela silenciou aquela emoção e foi meditar. Tudo para ela é meditação. A meditação ela é ótima, viu, gente? Mas também tem que ser usada com sabedoria. Ele foi meditar. O que acontece? O que a pessoa está fazendo neste aspecto? A pessoa está se refugiando na meditação para se afastar das suas emoções. Então, isso também, esse excesso, pode causar um certo mal, porque aquela emoção que falou com você naquele momento, aquela decepção, ela tem uma mensagem para passar para você. Ela quer falar alguma coisa para você. As suas emoções, elas não são burras. A decepção, ela tem algo, ela traz algo para a pessoa que é de grande valor e ela precisa ser analisada com muito cuidado. E ele preferiu não sentir a decepção e se meditar. Né? Meditar, pensar ali daquela forma, usar os mantras e tudo mais, para fugir daquela situação. Querendo ou não, é um refúgio também. Né? É uma coisa boa, mas se usada de uma forma que não tem sabedoria, a pessoa ela acaba entrando nisso que você acabou de falar. Todo tipo de compulsão é fato que traz algum tipo de destruição, né? Ela vai te danificar de alguma forma. Assim como ele não está sentindo hoje que esse excesso de meditação, esse excesso de afastamento das suas emoções está trazendo algum mal, mas lá na frente isso vai resvalar de alguma forma. Lá na frente isso vai surgir de alguma doença somática. É muito engraçado, porque de repente o que você era apaixonado, você pega um aço, você começa, como você usou demais aquela fonte, Vira prisão. Você secou a fonte. Vira E prisão. aí você fica assim, ó, chegou um momento na minha vida que eu pensava assim, será que é isso mesmo? Será? Entende? Por quê? Porque eu fiz demais. É como se eu tivesse gastado. Gastei ela, o que eu podia, torci. Usei o que eu sequei. E aí agora sim, você pensa assim, ó, e aí os seus pensamentos, eles começam até a ficar confusos. Sim. Porque você pensa assim, entende? Você começa a falar, poxa, vai chegar um, não sei, eu espero que não, espero que nunca aconteça isso, ainda mais porque ele está se tratando e tudo mais. Mas o que ele mais amava, ele vai começar a fazer assim, ó. Então vira uma prisão, né? Vira uma prisão. É o que o Marcos falou. Que nem, por exemplo, para mim, comer era coisa que me saciava emocionalmente, só que depois vinha uma culpa danada. Ela te saciava e te machucava. Me machucava. Tanto que, por exemplo, logo depois que eu comecei a emagrecer, que eu tô perdendo 1 quilo por semana, né? Que também eu respeito, não tô naquela loucura, vai de um jeito saudável, né? Mesmo que eu consiga agora ainda ter o equilíbrio, né? Aquela pessoa nunca conseguiu fazer dieta, agora que dá para fechar a boca, não come nunca mais, né? Aí tem que tratar a anorexia, brincadeira. Não, então eu não conseguia, aquilo me machucava tanto eu ver que eu sabia que era errado, eu tinha comido, eu tinha treinado, tinha acabado com o treino de tanta comida e tudo mais, estava até inchada indo para a cama, que aí eu roía a unha, eu me mutilava. Então logo depois que eu comecei a emagrecer, que isso mudou, minha unha cresceu, eu falei, Marcos,
nós fizemos alguma coisa com a unha? Ele falou, não, eu acho que a unha tá ligado com a culpa de você comer. Porque eu não vou ir mais, eu não conseguia deixar crescer. Ansiedade, né? Ansiedade. Porque, querendo ou não, quando você quer fazer alguma coisa e você não consegue, no caso da Michelle aí, ela queria parar de comer, mas ela não conseguia porque tinha alguma coisa que era muito mais forte do que ela colocava esse peso da culpa em cima de si mesma, né? E através desse peso da culpa, essa autocobrança, começava a intensificar essa ansiedade que já estava, né, meio que construída dentro dela, e ela descontava isso de alguma outra forma, né? Às vezes comendo aqui os lábios, né? A gente fica falando dele, aqui, É complô isso! Então, esses mecanismos eles acontecem como uma forma, aquela válvula de escape da panela de pressão, né? A panela de pressão, para tirar a pressão de alguma forma, ela precisa de um pino. Se não tiver o pino, ela vai explodir. Então, é praticamente um pino para você conseguir aliviar essa pressão, né? Era a unha, no caso da Michelle aí. A unha ia embora junto com a comida também que sumia. Já. E é muito bacana. Muito bacana, porque tem um feedback de uma outra cliente minha também que a gente tratou a compulsão alimentar a doce, né? E uma coisa que é muito engraçada é que as pessoas não percebem só depois do tratamento, que fica bom até pro bolso, né, Michelle? Eu falei hoje pra Aline isso! Eu falei hoje! Gente, eu tô economizando com iFood, com um monte de coisa, porque eu chegava desesperada pra comer. Deixa o iFood não saber da nossa live. Deixa, não pode. Vai ter 40. Não, melhor não. Cai a live. Mas é muito bom. De repente cai a live. Você sai de uma prisão que te liberta de muitas outras prisões que você estava lá inserido e você nem percebia, né? Claro que assim, são casos e casos, né? Por exemplo, no caso da Michelle, no caso da minha outra cliente, uma sessão só para resolução da compulsão já foi mais do que suficiente. Mas tem pessoas que demoram um processo um pouco mais longo para conseguir se livrar dessa compulsão de uma forma definitiva, né? Porque a compulsão ela pode estar ali exatamente para que a pessoa realmente diminua demais a ansiedade, porque ela está muito ansiosa, ou seja um refúgio para a vida dela que ela está tendo naquele momento, que pode ser uma vida de depressão, né? Então as compulsões, existem motivos para existir dentro das nossas vidas, né? Elas não estão aí por acaso. Se tem uma compulsão, se tem um vício, é fato de que a pessoa está fugindo de alguma dor que ela esteja passando na sua vida emocional. Então, ela está fugindo daquela dor e se alocando naquele prazer. Então, você precisa identificar qual é essa dor, né? Para você conseguir tratar essa dor, levar uma solução para essa dor, para aí sim você conseguir libertar a pessoa da compulsão. Então, tem pessoas que demoram 2 sessões, 3 sessões aí para se libertar. Nossa, 100%. tudo isso, né? Tudo isso! Eu acho que eu tô ficando apaixonada por essa coisa de PNL. Primeiro porque, como ele mesmo diz, é um tratamento cirúrgico, né? Já vai direto ao ponto. E outra coisa que eu acho muito legal é que, assim, foi a única terapia que quem falou mais foi o terapeuta do que eu, né? Então, na verdade, ele guia de um jeito, você não fica sofrendo e remoendo tudo. Isso é maravilhoso. Isso, Jesus! Isso. Nossa, É incrível! Olha, é a minha É a melhor parte. Falou quem adorava falar, né? Gente, eu tô me surpreendendo. O dela era ficar quieta demais. Agora, gente, vocês viram nessa live, né? Ganhou de mim. Que ótimo, Mas que ótimo. nós temos 5 minutinhos, senão a live cai e a gente não consegue salvar. Sim, eu quero só falar mais uma coisa. Quero te convidar de novo pra voltar, porque não deu nem pra introdução, viu? Já adorei a live. É mesmo, é verdade, hein? Não, eu quero Muita coisa pra falar ainda. Pra falar de ansiedade, pra continuar falando, você aceita? Eu tenho certeza que vai Nossa, ser claro! Com certeza, estou super à disposição. O que vocês tiverem ideia aí, vão mandando pra mim que a gente conversa. Meu Deus, é muito legal falar sobre essas coisas. Eu amo, né? Sou suspeita em falar. Não, foi muito legal a live. Eu vou deixar só uns minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta para o Marcos aqui, tenta colocar aqui para a gente ver, porque eu acho que ele não está conseguindo ver aqui as perguntas ou os comentários e a gente já lê rapidinho para ele. Mas, gente, olha, muito feliz. Conteúdo incrível, sempre. Eu sou apaixonada pelo conteúdo do Marcos, então eu fico vendo as redes sociais dele, sempre falo. Muito feliz. E olha, isso é uma coisa muito importante também, o tratamento da PNL, que a gente nem comentou, né? Meu Deus, é muita coisa, meu Deus. Mas é uma terapia que inibe você de sofrer.
né? Inibe o sofrimento da vida da pessoa, porque tem muitas terapias aí que elas são movidas à base da pessoa ter que contar toda a experiência que ela passou. E normalmente a pessoa, quando ela vai reviver a experiência, ela revive todas as emoções que aquela experiência traz consigo, né? Então, existem casos que isso são úteis, mas na maioria das vezes não são tão úteis assim para a resolução do problema. Então, esse aspecto que elas duas comentaram aí, que é livre de sofrimento, é exatamente por isso. Porque quem fala mais é o terapeuta, né, do que quem está passando pelo tratamento. Que a intenção da programação neurolinguística é exatamente essa, fazer com que você tenha a solução dos seus problemas, mas sem sofrer o processo, que normalmente é bem empregado por muitas das terapias que existem por aí, né? Então, vale frisar muito isso, porque é uma terapia sem sofrimento. É verdade. A gente pode E pôr. se tiverem dúvidas aí, Terapia Sem sofrimento, é verdade. Aqui estão falando, Marcos arrasou, então bateram palminha, eu também acho, ele sempre arrasa nas explicações, porque o mais legal é que ele é todo aberto em te explicar o que vai acontecer e você entender tanto o que está acontecendo com o seu cérebro, como você vai for fazer o treinamento. Gente, nós vamos deixar depois nos comentários o arroba do Marcos aqui embaixo. Quem quiser entrar em contato com ele, tá? A gente vai estar deixando aqui embaixo. Quer falar alguma coisinha, Marcos? Olha, só queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês duas. São pessoas assim que eu amo demais, já estão aí marcadas na minha história e que estou aberto a qualquer outro tipo de ideia que vocês tiverem aí, né? Pra gente conversar mais. A gente já vai marcar. Perfeito, perfeito. Estou super à disposição. E se não tiver nenhum tipo de pergunta, gente, é isso, né? Eu tô aqui super à disposição. Se as pessoas quiserem, depois que vocês postarem o meu arroba aí no vídeo, irem até o meu direct, perguntarem coisas pessoais, né? Conversarem comigo no privado. Eu tô super à disposição. Tem um canal no YouTube também, que ele alimenta o canal. Então, de repente consegue te entender, a tirar até, porque a galera tem um pouco de preconceito com PNL. Então, eu acho que tudo é válido quando a gente está procurando uma solução emocional, né? E conhecer, né? Conhecimento é tudo. Eu acho que é uma das coisas... Eu sou apaixonada por conhecer, aprender coisas. E é muito legal, porque o jeito que ele faz vídeos e traz conteúdo no Instagram dele parece professor, tanto que ele ensina. Vale muito a pena. Vamos lá conhecer. Nossa, lisonjeado. Marcos, muito obrigada. De coração. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito então obrigado. A gente se vê em breve e vamos marcar mais uma live aí com você. Sim. Perfeito, perfeito. Tô aqui super à disposição, gente. Obrigadão por tudo, viu? E até a próxima. Obrigada, Marcos. Até mais. Meninas, obrigada por tudo, meninas e meninos, muito obrigada aí pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo incrível, fiquem com Deus e até a próxima live. Uhul!